No Brasil, a maioridade civil é atingida aos 18 anos completos. Com essa idade, as pessoas passam a ser consideradas plenamente capazes para os atos da vida civil, conforme consta no artigo 5º do Código Civil. Antes disso, enquanto elas forem menores, elas não podem praticar pessoalmente todos os atos da vida civil. Vamos pensar, por exemplo, na assinatura de um contrato. Um menor não pode assinar um contrato sozinho. Ele não tem capacidade civil para isso. Então, o que acontece é o seguinte: se ele ainda tiver menos de 16 anos, ele vai ser considerado absolutamente incapaz e vai precisar ser representado por seus representantes legais, que geralmente são os seus pais. E se ele tiver 16 anos completos, mas ainda tiver menos de 18 anos, aí ele vai ser relativamente incapaz e vai precisar ser assistido por seus pais. Contudo, em alguns casos, o Código Civil prevê a possibilidade de os menores se emanciparem. A emancipação pode ser possível no caso dos relativamente incapazes, ou seja, que já tenham 16 anos completos. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te explicar como funciona a emancipação. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de mais nada, um alerta. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a emancipação civil. Civil! Observem a palavra civil. Não tem nada a ver com a esfera penal. O fato de alguém ser emancipado na esfera civil, podendo assinar contratos em seu nome, não quer dizer que ele tenha se tornado maior de idade para efeitos penais. Na esfera criminal, ele continua sendo menor e ele só se torna maior ao atingir 18 anos. Eu já estou explicando tudo isso logo no começo para você ter em mente que no vídeo de hoje você deve fechar a caixinha do direito penal e abrir a caixinha do direito civil. Nesse momento, esquece o direito penal, porque nós estamos falando de direito civil. Mesmo que um menor se emancipe, caso ele cometa um crime, ele vai ser julgado como menor, ou seja, ele continua sendo penalmente inimputável e ele não vai cumprir a mesma pena de um adulto, de alguém que já tem mais de 18 anos. Para o menor, ainda que ele seja emancipado, serão aplicadas as regras constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente. O tema de hoje é emancipação civil, ok? Civil. Não confunda alhos com bugalhos. Combinado? Então vamos lá. O que é a emancipação civil? A emancipação é o meio pelo qual uma pessoa menor de idade relativamente incapaz, ou seja, a pessoa já tem ali os seus 16 anos, mas ainda não atingiu os 18, se torna plenamente capaz para os atos da vida civil, atos esses que só seriam possíveis após os 18 anos de idade. No sentido literal da palavra, emancipar-se é se tornar independente. A emancipação muda o indivíduo em relação à sua capacidade civil. Ele deixa de ser relativamente incapaz e se torna plenamente capaz para os atos da vida civil. Pergunta: estes atos da vida civil englobam o que exatamente? Por acaso o menor emancipado pode dirigir um carro? Pode tirar a carteira de motorista? O que você acha? Resposta: não. Mesmo sendo emancipado, ele não pode. O motivo é porque, perante a esfera penal, ele continua sendo inimputável. Ou seja, ele não poderia ser punido criminalmente como um adulto. Devido a isso, o emancipado não pode tirar a carteira de habilitação, pois ele ainda não tem a responsabilidade necessária da esfera penal.
Concluindo, o menor emancipado não pode dirigir, não pode tirar carteira de motorista, é só aos 18 anos. Próxima pergunta. O menor emancipado pode consumir bebidas alcoólicas ou cigarros? Também não. É proibido o consumo de álcool e de cigarro para menores de 18 anos, ainda que já sejam emancipados. Ok, Cíntia, e o que raios então é essa tal de emancipação? O que faz um emancipado? O que é que um emancipado pode fazer? Pois bem, o emancipado pode praticar diversos atos, sem precisar da assistência de seus responsáveis, como, por exemplo, assinar contratos, viajar sem autorização dos pais, comprar e vender bens móveis e imóveis, dentre outros direitos previstos para aqueles que são civilmente capazes. E quais são as formas de conseguir a emancipação? Existem algumas possibilidades, que são basicamente pela concessão dos pais. Há situações em que os próprios pais podem conceder a emancipação. Pelo casamento, a partir dos 16 anos é possível se casar e aí nesse caso a pessoa se emancipa. Pelo exercício de emprego público efetivo, ou seja, se o menor passar em concurso e tomar posse em cargo público, ele pode se emancipar. Pela colação de grau em curso de ensino superior, o que quer dizer que se ele concluir o ensino superior antes dos 18 anos, uma hipótese um tanto quanto rara, ele pode também se emancipar. E, por fim, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor tenha economia própria. Em outras palavras, o menor se sustenta sozinho. Próximo tópico. Quais são os tipos de emancipação? Existem 3 tipos de emancipação: a emancipação voluntária, judicial e legal. Vou falar um pouco sobre cada uma. A emancipação voluntária é a que ocorre por meio da autorização dos pais. Para fazer a emancipação voluntária, o primeiro passo é fazer uma solicitação no cartório de notas. Quando o ato for formalizado, é necessário que o menor esteja acompanhado no cartório pela mãe e pelo pai. Quando a escritura estiver pronta, é necessário registrar a certidão que comprova a emancipação no cartório de registro civil. Já a emancipação judicial é a que ocorre por meio de uma sentença. Ela acontece em 2 hipóteses. Na primeira delas é quando um dos pais não concorda em emancipar o filho. Nesse caso, o juiz vai decidir essa pendência. E a segunda possibilidade é se o menor estiver sob a assistência de um tutor. Como o tutor não tem poderes para emancipar o adolescente, porque ele não tem poder familiar, então ele deve requerer ao juiz essa emancipação. Por fim, nós temos também a emancipação legal, que é a que ocorre de forma automática, quando o menor passa por algumas situações previstas em lei. Temos 4 possibilidades de emancipação legal: pelo casamento, pelo emprego público, pela conclusão de ensino superior e pela economia própria. Atenção! A emancipação é irrevogável. Após feita, não há como voltar atrás. Pergunta: e o direito à pensão alimentícia? O fato de o menor se emancipar pode fazer com que os pais não tenham mais a obrigação de pagar alimentos? É o seguinte, em regra, a emancipação extingue o poder familiar entre os responsáveis e o menor. Por isso, o dever de sustento, onde se inclui a pensão alimentícia, chega ao fim. Mas
O emancipado pode requerer alimentos alegando solidariedade familiar, prevista no artigo 1694 do Código Civil. Segundo esse artigo, os familiares podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver. E isso não vale só de pais para filhos. É possível até mesmo o contrário, e um genitor requerer alimentos a um filho. Acontece bastante em relação aos idosos que precisam de ajuda dos filhos para se sustentar. Então, segundo o artigo 1694, é possível que o menor emancipado obtenha alimentos de seus pais. Perceba que o vídeo de hoje é um resumo. É óbvio que teria muito mais coisas para falar, mas eu trouxe aquilo que é o principal sobre o assunto. E mesmo sendo um resumo, ele é cheio de informações relevantes. É um vídeo curtinho, mas altamente informativo. Talvez você não consiga absorver toda a explicação na primeira vez que você assistir. Então eu recomendo que você assista ao vídeo mais de uma vez, com calma e paciência. Talvez até mesmo em dias diferentes, para que as explicações sejam compreendidas e memorizadas de forma mais fácil. No começo, o direito é assim mesmo, precisa ter calma e paciência e estudar constantemente. E assim, pouco a pouco, você vai entender o assunto. Você já está na frente de outros que nem se deram ao trabalho de tentar entender. O esforço que você está fazendo vai ser recompensado. Jamais deixe que alguém te diga que você não é capaz. Se você está aqui assistindo esse vídeo, você é plenamente capaz de aprender. Assista também aos outros vídeos aqui do canal. Eu tenho centenas de vídeos gratuitos para te ajudar. E se você quiser acelerar o seu progresso, a indicação que eu faço é virar aluno do curso Primeiros Passos no Direito, que é onde eu trago a base que todo mundo que está começando a aprender o direito deveria saber. Sua evolução vai ser bem mais rápida após assistir a esse curso. Eu elaborei explicações bem direto ao ponto, fáceis de entender, tudo bem mastigadinho para facilitar o seu entendimento. Vou deixar o link na descrição do vídeo e daí você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. A dica que eu te dou é essa: estude um pouco por dia, com constância e paciência. Não adianta se desesperar, ficar ansioso, querer abraçar o mundo, porque quando você era um bebê, você não saiu correndo, e sim você aprendeu primeiro a engatinhar, depois a caminhar e depois a correr. Existem etapas que devem ser respeitadas para que o seu progresso aconteça de uma forma mais firme e sólida. Respeite as etapas, tenha paciência e estude um pouco por dia, com consistência e paciência, e você vai ver que logo, logo, seus estudos darão muitos frutos. Eu te prometo. Vou deixar aqui uma playlist gratuita com vídeos para você clicar e assistir. Até!